Boa noite, você que está em casa nos acompanhando. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma leitura em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 4. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. O mundo ele passa por reformas na parte financeira, reformas políticas, de tipos de administração do país, das nações, seja império, reinado. A agenda econômica é uma atualidade, né? Nós temos aí no Brasil alguns anos relacionada à reforma tributária, né? Tivemos agora há pouco tempo uma aí que teve votação, está em andamento. Nós sabemos como que a parte financeira está em alguns países, né? Por exemplo, Portugal, hoje em dia, está valendo mais por exemplo, uma pessoa trabalhar aqui no Brasil e morar lá, porque é um dos países que tem a maior taxa, impostos, enfim, em relação a quanto você ganha. Quase 50%. Aqui. Imagina, você ganhar 20 mil, trabalhou ali, e a gente sabe que ganhar dinheiro não é fácil, não é isso? O que vocês acham? Né? E você pega aqueles 10 mil e deixa no governo. Nós sabemos que eu sou a favor de pagar impostos, porque eu entendo que eu quero participar daquilo que tem aí fora, né? Mas a gente gosta de coisas bem administradas também. E existe agora um conceito de taxação de herança. Já ouviram falar? Está entrando aí nessa reforma tributária, estão querendo colocar. E sabe quanto é que é o valor, mais ou menos? Vocês têm ideia? Você trabalhou quase 50% também. Ou seja, eu trabalhei, paguei impostos daquilo ali, né? Vamos supor que estejam altos, né? Vocês acham que os impostos são altos? O que vocês acham? E aí, quando chegar no final da vida, depois do final da sua vida, né, você já morreu, a sua herança para os seus familiares, aí vai ter mais uma mordida aí de quase 50%. O que vocês acham disso? Roubo? Depois que você está morto, você não vai achar mais nada. Mas enquanto a gente está aqui, a gente acha, né? Mas para você ver assim que a herança, né, é algo que está também na pauta econômica, né? E é algo que pode nos preocupar, porque é um movimento mundial, né, esse tipo de forma de tributar, forma de dizer que está cuidando de você, né? Esse é um movimento, mas na verdade assim, eu te faço meu escravo, né? Você vira meu prisioneiro, você depende de mim. E eu, por exemplo, por mais que eu me sinta feliz em usar o dinheiro, aí você já começa a pensar, poxa, vou deixar dinheiro em outro país, né, para que, acontecendo o que é inevitável, se Cristo não voltar antes, eu morrerei. Então, que pelo menos, né, os meus descendentes, que os nossos filhos possam ter a maior parte possível do dinheiro. Aí você já começa a pensar, vou botar em outro país, sabendo que ainda assim não tem garantia. Qual a garantia que a gente tem nessa herança? Nenhuma. Pode ter ainda uma forma de pensar que, dependendo do valor, vai falar assim, olha, se a pessoa deixou, sei lá, vamos pensar em R$1 bilhão, poxa, é muita herança, né? 1 bilhão, o que vocês fariam com 1 bilhão? Aí vai pensar assim, 1 bilhão é muito, então vamos deixar no máximo 1 milhão para cada filho, o resto fica para o governo. Vocês acham que isso pode acontecer? Pode, é uma traça, né, que veio aqui naquele dinheiro,
querendo justificar assim, os filhos não merecem ter a herança porque eles não trabalharam, né? Aí vai chamar de parasita, vai inventar pronome, vai inventar uma característica, um adjetivo, para que venha caracterizar esse filho, e querendo justificar isso, né? Mas você vai reparar que se cria dois níveis, né? É o nível mais alto, ou aqueles que estão agregados, e o baixo da pirâmide. Você não tem mais aquele negócio de ficar querendo ter uma coisa melhor, mas eles vão sempre comer do melhor. Pode reparar, vão estar nos melhores restaurantes, nos melhores hotéis, comendo e dormindo no melhor lugar. Mas o que eu quero chamar a atenção é para a herança, mostrando que, por mais que eu possa me preocupar, e eu devo fazer isso, eu não tenho segurança. Vocês acham que tem segurança? Você tem uma segurança que você pensa, mas as coisas podem mudar. O meu pai, ao falecer, ele deixou algumas coisas para mim, para a nossa família. Ajudou a gente, né? Ajudou a gente a poder ter alguma coisa, porque a gente já tinha casa, né? Essa casa de herança, né? Mais tarde veio virar igreja, né? Então, assim, deixou algumas coisas para a gente poder se manter. De uma certa forma, tinha pensão. Eu, com meus 15 anos, acho que era aproximadamente isso, então eu tinha direito à minha pensão, a minha mãe, né? Então a gente tinha pensão em casa. O meu dinheiro que eu comecei a ganhar no início era para pagar, quase que 100% pagar contas em casa, né? Mas tive uma ajuda. Mas das coisas que marcaram, porque tem herança que marca você. Tem herança que marca, ela imprime algo em você, né? Uma das heranças que meu pai deixou, que me marcou, foi um computador. Que meu pai, mas não só o computador, foi o que ele disse, que por questões em que só Deus entende, ele veio logo depois a falecer. Ele falou assim: vocês precisam aprender uma profissão. Está aqui o computador. Me esforcei e comprei. E naquele período de que travou a poupança, o plano Collor, ele tinha uma reserva que estava guardada em Portugal. E ele trouxe esse dinheiro e comprou um computador. Aí falou assim: vocês têm que aprender uma profissão. Então, o que ele falou foi o que marcou. Vocês precisam de uma profissão. E a segunda coisa foi: não pare de estudar. Foram duas coisas que ele falou. Ao dar o computador, e ele disse: não pare de estudar, para que você não tenha as mesmas dificuldades que eu tive. Existem heranças que marcam a nossa vida. Existem heranças que fazem mudança na nossa vida. E eu vou chamar a atenção para a gente poder ler mais um pouco desse texto de 1 Pedro. Vamos iniciar no versículo 4. A herança em que aqui é enfatizado: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Vamos orar. Senhor, tocamos, ó Deus, na Tua palavra e te pedimos uma coisa, Deus. Senhor, fale conosco. Amém. Pedro discorre sobre herança, que é o que no início aqui eu trouxe aqui para a gente poder refletir um pouco sobre herança.
e algumas preocupações que a herança pode trazer para nós também. Ele discorre sobre herança e ele discorre sobre esperança. Pensem nessa palavra: herança, esperança e salvação em Cristo. Herança, esperança e salvação em Cristo. Deus nos regenerou em sua misericórdia. Herança, esperança e salvação. Eu destacaria, além da herança, a palavra esperança. Quão ligadas estão essas palavras? Esperança. A força que a esperança tem em nosso coração. A força que a esperança tem em nossa vida. A força da esperança na salvação de Cristo, que está disponível para todas as pessoas. E é uma herança diferenciada. Prestem atenção nessa herança, na diferença dessa herança, no poder dessa herança, no que ela causa na nossa vida. Nós necessitamos ter esperança. Nós necessitamos ter esperança. E qual é o objeto dessa esperança? A herança. Eu espero porque eu tenho uma herança. Eu aguardo porque a herança, ela é certa. Se você não tiver certeza da herança, você vai por outro caminho. Você vai guardar a herança, mas você vai falar: bom, tudo isso é importante, mas existem coisas que marcam a minha vida que ninguém pode roubar. Existem coisas que ninguém pode pegar de você. Ninguém tem o direito. Ninguém consegue. A herança. O mundo é repleto de esperança, mas em coisas que perecem. No versículo 4, diz que essa herança jamais irá perecer. Ela não pode perecer. E é uma alegria para nós. Imagine a força que essa herança tem, porque ela não se perde. É uma herança que aqui no versículo 4, quando você lê essa palavra macular-se, é como se você tivesse entrado em desonra com aquilo ali. Algo que traz desonra, sujo. Então, está dizendo o seguinte: no mundo tem coisas boas, temos coisas boas. Necessárias? Sim, são necessárias. Mas, quando nós colocamos a nossa força nisso, nós estamos colocando em coisas que perecem e que podem sujar, manchar, acabar conosco. Pode ser desonroso. Bens, eles perdem o valor. Até o nosso corpo se torna sujo e desonroso. Tudo perece. Até o nosso corpo pode se tornar desonroso. Pode se tornar um objeto de desonra onde tem sujeira. Pensando nessas heranças, em todos esses dilemas que nós temos, ou o que vai acontecer, nós podemos nos esquecer da herança que é incorruptível. Nós podemos confundir
e deixar de confiar. E existem dois motivos que eu quero destacar no versículo 4, para nós confiarmos nessa herança. Porque pelo que nós vemos no mundo, a herança, ela pode perecer. E ela pode se tornar desonra. Até prêmios que nós ganhamos pode nos trazer a desonra. Por que eu posso confiar? Por causa que essa herança, o local dessa herança é inabalável. E que local é este? Guardada nos céus. O ladrão consegue arrombar, entrar na maior fortaleza que você possa imaginar. E pode pegar aquilo que é teu, que você guardou lá. E existem vários tipos de roubos, como falamos aqui no início. Pode ter roubo legal, legalizado, é imoral, mas está legalizado. Vou lá pegar seu dinheiro, agora é meu, 90%. Você tem a fortaleza ali e alguém pode pegar. Agora essa herança está num local onde ninguém consegue invadir. Criptomoedas, hackers podem quebrar e podem roubar. Mas nos céus, ninguém consegue arrombar a porta. Só os santos têm permissão de entrar. O que você tem lá está guardado para você. Ninguém pode te roubar isso, a não ser que você entregue. É teu. É um lugar aonde ninguém pega nada, porque é dado de graça por Deus. É uma porta que ninguém consegue violar. É inviolável. Não tem ferrugem. Não tem traça. E além desse lugar, esse é o primeiro ponto. Por que eu posso confiar? Se as minhas experiências da vida, às vezes, me levam a não confiar. As nossas experiências podem nos desanimar. E não tem nada pior do que uma pessoa desanimada. Não tem nada pior do que uma pessoa que não tem mais esperança. Em primeiro lugar, é o local em que ela está. Segundo lugar, é quem guarda a tua herança. Nos céus para vocês, pelo próprio Deus. É pela fé, nós sabemos que é o próprio Deus que está guardando a nossa herança. Então você pode confiar, porque o local é inviolável, onde só quem é santo poderá entrar. E quem guarda é fiel, que é o próprio Deus, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Em Hebreus 11, no versículo 1, diz que a fé é certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Por causa da sua herança, mantenha a sua fé. Por causa da alegria que está guardada no futuro, mantenha a sua fé. Esperança e fé andam juntas. A esperança e a fé andam juntas. A fé, o que ela vai fazer? Ela vai acionar o poder de Deus. É o poder de Deus quem guarda a sua casa, que guarda a sua vida, que faz com que você tenha a alegria de poder estar aqui hoje, para esse culto onde nós iremos celebrar a ceia do Senhor, dizendo: Senhor, nós estamos te aguardando, Senhor. Eu estou aqui sentado, estou te aguardando. Eu vou voltar para casa, Senhor, e passar a minha semana te aguardando, Senhor. Dizendo e proclamando que aquele que veio e subiu aos céus irá voltar e levar a sua igreja.
e toda lágrima será enxugada. O Deus Todo-Poderoso que sustenta nos céus a sua herança está te chamando para adorá-lo. A fé aciona o poder de Deus. Então esteja firme e seguro. E aonde eu tenho que ficar firme e seguro também? Porque nós somos forasteiros nesse mundo. E por muitas provações ou dificuldades, nós passaremos. Para eu estar firme e me sentir seguro, não é porque não acontece nada ao meu redor. É porque eu sei que eu estou nesse mundo, que eu tenho uma herança lá na frente, mas eu estou seguro, porque é Deus que está cuidando de mim. Eu estou seguro porque é a mão de Deus que está me conduzindo nesta terra, no meio de dificuldades e provações. E é interessante que a gente entende que na passagem que nós temos aqui, nesse versículo, ele ainda está dizendo, porque é como se dissesse assim, tem muita água para rolar ainda. Sabia que você ainda tem muita água para rolar? Vai ter esse evento onde vai para Teresópolis, outras atividades que você tem, outros projetos que Deus tem na sua vida, que nós somos forasteiros e nós somos forasteiros guardados pelo poder de Deus. Porque ele diz assim, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ou seja, você tem uma herança, então quer dizer que a sua vida não acabou. Tenha alegria na sua vida que você está passando aqui, ainda que em meio a provações. E qual é o motivo de você exultar, de você experimentar, você declarar com alegria, ter júbilo na sua vida? Porque você sabe a herança que está guardada para você. E você sabe quem está guardando essa herança. Então, a Bíblia está nos ensinando que existe esse período de tempo, está dizendo para você assim, olha, tem muita água para rolar ainda na sua vida, tem muita coisa a acontecer, haverá obstáculos e todo tipo de provação, ou seja, diversidade. A gente não sabe aqui com certeza qual é a provação que estava acontecendo ali, mas era todo tipo. Então você pode pensar em diversas provações que acontecem na nossa vida, aonde nós somos rejeitados, aonde nós, por algum motivo, uma porta se fecha, aonde nós somos caluniados, aonde algumas coisas não dão tão certo, ficam difíceis, aonde eu tenho aquele lugar que ainda está com aquela área de risco, tráfico de drogas, aonde eu tenho dificuldade para poder pregar a palavra de Deus para os meus filhos, aonde tem tensões que estão acontecendo. E aí diz o seguinte, qual é a tensão? Diversas tensões. Diversas. Uma diversidade de tensão que está acontecendo, obstáculos. Mas o que é importante aqui? Esse tempo, ele é visto como pouco tempo. Pouco tempo. Aí você pode falar para mim assim, mas eu estou... O conceito de pouco tempo e muito tempo é difícil, porque passa um dia, já é muito tempo. E depende também da pessoa e da dor que ela está sentindo. São 2 dias, 1 mês. Aí você pode falar para mim assim, são 2 anos, são 30 anos. Você não sabe o que você está falando. É fácil para você falar. É uma peleja, né? Uma peleja. Durante 40, durante 50 anos. Aí você vai falar assim, não chegou, se chegar nisso eu já morro. Né? Eu estou há 1 ano e está assim, eu estou há 6 meses e está assim. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Não importa o tempo, é comparado. Nada é comparado ao que é eterno. Esse pouco tempo não é eterno.
Tente comparar 40 anos com a eternidade. Tente comparar a sua idade com a idade da humanidade. Não há nada que se compare com a eternidade. Está dizendo o seguinte: eu entendo e sei o que vocês estão passando, mas isso não vai ser eterno. É por um tempo determinado. Mantenham a esperança na sua herança. Você tem uma herança e eu estou guardando para ti. É isso que Deus está nos falando. São diferentes situações. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Eternidade. Apocalipse 2:10. Eternidade. É isso que Deus está falando. Aqueles 10 dias, será que foram fáceis aqui ou seriam fáceis? Não seriam fáceis. Mas Jesus disse: tem a coroa da vida, tem a herança incorruptível, tem algo que ninguém pode roubar. A fé é fortalecida no meio da provação, e a esperança vive em Cristo. Essa esperança é que nos sustenta nesses momentos. É por isso que nós estamos aqui para celebrar. A provação, ela tem um ato, como um caráter disciplinador. E isso nos leva a ter intimidade com Cristo, porque Cristo sofreu todo tipo também de tribulação nesse sentido. Essa perseguição, foi morto por causa dos nossos pecados. E quando nós participamos fiéis a Ele, nós temos intimidade com Cristo. Nós somos honrados a passar pelas mesmas situações que Cristo passou. E isso vai trazer na nossa vida intimidade com Cristo. E essa intimidade com Cristo, ninguém poderá roubar de você. A sua intimidade com Cristo, esses momentos com Cristo, são momentos únicos, que ninguém poderá pegar, ninguém poderá tomar, ninguém poderá falar que não existiu. Até podem falar, até podem atacar, mas ninguém consegue te roubar isso. Porque aquele que está fazendo a obra é aquele que irá completar. E na sequência diz que a nossa fé seria comprovada, dizendo que ela é uma fé real, por causa que nós estamos passando por isso. E ela compara no versículo 7 com ouro. Lembra? O mundo tem muitas coisas valiosas, e o ouro é uma das mais valiosas que tem, né? Em seu valor, abundância, mas diz o seguinte: o ouro que perece. O ouro que perece. E aí diz, mesmo que refinado pelo fogo, ou seja, mesmo que esse período de tempo que você passa aqui na terra, a sua fé é genuína. E aí resultará em quê? Em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O ouro não se compara aos efeitos da sua fé. No mundo, o que é mais valioso perece, perde seu valor. A fé é eterna. Não tem maior herança que você possa deixar para os seus filhos. Não tem maior herança ou melhor herança que você possa deixar para a sua casa, na sua casa, do que a fé em Cristo Jesus, do que a esperança por essa herança que ninguém pode roubar. Ninguém poderá roubar, mas a gente pode até questionar. Mas parece que roubaram a minha fé. Acontece com alguns, acontece com a gente em alguns momentos. Parece que a fé se foi. O que eu faço? O que houve com a fé? Porque o ouro pode ser roubado.
nós precisamos entender o valor que tem essa fé. O valor da fé está na herança. Lembre-se da herança. Eu vi um caso de que uma pessoa tinha uma herança para receber, tem ainda, e está se procurando em relação a um funcionário, em relação a seguro, enfim. Mas que, não sei, perdeu a esperança na vida, está tendo dificuldade, quase perdendo essa herança, porque não está entendendo que é dela, que tem aquele valor, está lá para ela resgatar. Para você ver que até nas coisas daqui, que nós... Então não é uma questão só de estou vendo ou não. Nós precisamos, às vezes, de uma ajuda. Nós precisamos entender o que está acontecendo no nosso coração. Porque o que vai manter essa fé viva não tem mágica, não tem receita, mas você precisa saber da sua herança, conhecer essa herança, para toda vez que tiver algum apagão, você olhar assim, eu estou angustiado, estou sem vontade de ir lá para a igreja, eu não tenho alegria na ceia, o momento da ceia para mim é moroso, sem graça, sem sal, né? Desanimado. Pode acontecer. Vocês desanimam? Pode acontecer. Mas hoje, Deus está convidando você para olhar para a herança. Para você que está firme, para se manter firme, você que está desanimado, Deus vai trazer ânimo para a sua vida. Olhe para Jesus Cristo, olhe para essa herança, participe com força, com fé. Mas eu ainda não sou da igreja. Você tem a sua vez, participe com o seu coração. Você que ainda não é batizado e diga assim, eu vou tomar posse dessa herança. Eu vou caminhar para o batismo. Eu vou seguir Cristo. Ah, mas eu já fui da igreja e saí. Avalie-se o homem a si mesmo e você é convidado a voltar a olhar para essa herança. Viva pela fé. Não se agarre ao que é perecível, mas viva o que perece agarrado no eterno. Vou explicar isso. Você vive aqui nas coisas, com as coisas que perecem. E você compra, e você sai, mas se agarre no eterno. Se você vive o perecível como se fosse eterno, no eterno nós iremos perecer. Entenderam isso? Se nós vivemos o que é perecível como eterno, no eterno nós iremos perecer. Viva pela fé. As coisas que você ainda não vê, viva pela fé. Porque Cristo disse que guardou uma herança para você. Que mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. As coisas que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não são ritos, mas é Jesus Cristo na ceia com você. Ele está conosco. Existia uma coisa que eu tinha dificuldade quando eu pensava em Cristo participando da ceia. Como que ele pode, tantas igrejas, alguns teólogos que pegam aí o Apocalipse, os liberais, corram disso. Eles tentam dizer como que poderia Jesus voltar e aparecer para toda a terra, se a terra é redonda, não sei o que vai ver para um, não vai ver para os outros. Aí, olha só, hoje nós temos a transmissão, que nós conseguimos, se alguém aparecer aqui, vai transmitir para todo lugar. Mas não quer dizer que vai ser assim. Sabe por quê? Porque Deus não precisa dessas coisas. Isso é só para mostrar para você que você não é nada, nós não somos nada. É só para mostrar, olha só,
com meios naturais, eu consegui fazer isso acontecer, que por anos e anos e anos as pessoas achavam que era impossível. E eu tinha dificuldade em pensar em Deus assim, só que Jesus, Ele é onipresente, porque Ele está acima de todas as coisas. Ele consegue e faz aquilo que você não faz. Ele está presente aqui hoje para participar da ceia contigo. E Ele está presente em todos os lugares que estão clamando e falando pelo nome dEle. Ele está presente. Ele está dizendo, não tem quando você estava embaixo da árvore, eu te vi lá. Quando você estava fazendo aquilo, não é só aquele olhar o seguinte, olha, eu estou presente. Quando você tem a perseguição, eu estou presente. Quando acontece que você está chorando, você não está chorando sozinho, porque Cristo está presente na sua vida. E Ele não está só olhando você chorar, Ele está enxugando as suas lágrimas e dizendo, olhe para a minha herança. E é essa herança que nós iremos participar da nossa ceia, olhando para Cristo e dizendo, Cristo, eu estou te aguardando. E outras pessoas dentro da minha casa, todo mundo irá aguardar a Ti, Senhor. Todas as pessoas que passarem por mim saberão dessa minha fé. Aonde eu pisar, abençoado será. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É assim que você tem que falar. E é assim que você tem que viver. Fica desanimado? Ficamos. Mas é só por um tempo determinado. E a Bíblia diz isso. Sejam 40 anos. Olha, é pouco tempo. Me fez lembrar, vamos participar desse momento, mas me fez lembrar de Caleb, que ele, com 40 anos, ele perdeu no sentido daquele momento, a terra prometida, ele não entrou na herança por causa dos outros, porque ele tinha fé para entrar. Ele falou, vamos lá conquistar. E quanto tempo ele esperou? 45 anos. 45 anos. E ele com 85 anos, Caleb, ele diz assim, olha, a esperança dele não acabou. Então isso aponta para a nossa esperança em Cristo. 85 anos, para pensar isso. Hoje, 85 anos, parece que cada ano é uma vitória, né? Cada dia. Vamos comemorar, vamos fazer aniversário, que a gente fica assim, eu cheguei a 85 anos. Ele com 85 anos, se passaram 45 anos que ele deixou de entrar, e não porque ele não teve fé, porque por causa do que aconteceu ali, todos foram impactados naquele momento, mas ele não perdeu a fé. Ele disse, naquela época, Deus iria nos dar, e hoje eu estou mais forte do que naquela época. Se eu subia a Serra de Teresópolis, agora eu subo 2. É isso que ele está dizendo. Eu subia naquela época, agora eu subo 2, porque a minha fé e a minha esperança é Cristo. E aonde está a sua fé e a sua esperança? Vou pedir para os obreiros distribuírem, depois se posicionar aqui na frente. Estou aprendendo. Que você mantenha essa sua fé, essa sua esperança em Cristo Jesus. Ele é o seu Senhor. Ele é quem perdoa pecados. Eu gosto de sempre lembrar isso. Não há nenhum pecado, não há nenhuma sujeira, não há nenhuma mácula que esse sangue não seja poderoso para limpar. Não há ninguém que não possa receber o perdão de Cristo. Se você precisa desse perdão, receba o perdão nesta noite. Cristo é quem perdoa pecados. Cristo é quem está nesse momento te convidando para fazer parte da família dele. Agora nós somos herdeiros dessa salvação. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Esse é o momento em que nós iremos partilhar desse pão. É o momento
em que você está falando, Senhor, eu ouvi, mas eu estou desanimado. Mas, Senhor, no Teu Espírito, Senhor, eu sei que eu ficarei animado, Deus. Eu sei que a força, ó Deus, que há em Ti, a alegria que há em Ti, ó Deus, me faz ainda ter sonhos, ó Deus. Me faz, ó Deus, ainda ter perspectiva de uma vida contigo, Senhor. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é merecedor dessa graça. E nós não fazemos porque nós somos merecedores. Nós fazemos porque Cristo conquistou para nós. Cristo conquistou para você. Cristo conquistou o seu perdão. Cristo liberou o perdão para que você venha ter a vida eterna, porque essa é a aliança, a nova aliança no sangue de Cristo. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. No momento, ó Deus, que esses cálices, ó Deus, estão sendo distribuídos, pedir para os obreiros ficarem aqui na frente. Você já possa ir louvando ao Senhor, engrandecendo, dando a Ele louvor, honras e glórias. A Ti, Senhor. A Ti nós entregamos esse momento, Senhor. Eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pegue o seu pão, erga ao Senhor. Esse é o pão vivo que desceu do céu, que se entregou. É o corpo de Cristo que foi dado por você. E nós estamos fazendo isso em memória de Cristo. Nós estamos fazendo isso porque nós cremos. Aquele que prometeu é aquele que cumpre. Não há como roubarem essa sua herança, herança incorruptível. O Senhor sabe que você tem necessidades, que há coisas na sua vida que você pode se preocupar, mas destas coisas o Senhor está cuidando. Senhor, nós entregamos a Ti, ó Deus, esses momentos. Entregamos, ó Deus, e confiamos, Senhor, no Seu sacrifício, Senhor. Erguemos, ó Deus, esse pão em memória, ó Deus, do Seu sacrifício, por aquilo que o Senhor fez por nós e pelo que o Senhor está fazendo na nossa vida nos dias de hoje, Senhor. Que cada irmão aqui, ó Deus, possa participar, louvando a Ti, ó Deus, engrandecendo, Senhor, recebendo e analisando e avaliando-se a si mesmo, sabendo, ó Deus, que o Senhor tem um lugar, o Senhor tem perdão para os nossos pecados, e o Senhor tem, ó Deus, poder para nos dar força, Senhor, para nos erguer, para Te adorar, Senhor. O Senhor, aquele que está desanimado, ó Deus,
o Senhor tem poder para restaurar, Senhor. Em nome de Jesus, possamos comer. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos. Depois, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Em Jeremias tem um versículo que eu quero que fique gravado nesse momento que você vai tomar esse cálice. Existem às vezes perspectivas que nós temos ao nosso respeito que são negativas em relação ao que Cristo fez por nós e como que Ele perdoa os nossos pecados pela graça. O mundo pode nos ver de uma maneira marginalizada, às vezes até você se vê assim. Mas esse momento na Bíblia diz que até os anjos ansiavam observar. Isso significa que a perspectiva de Deus é bem diferente da nossa e dos homens. A coisa é bem diferente sob o ponto de vista de Deus. E Ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esperança e futuro estejam no seu coração. Esperança e futuro. Você tem uma herança. Se espere nessa herança. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Senhor, nós entregamos a Ti esse momento, Senhor. Crendo, ó Deus, no Seu sacrifício, no Teu Espírito sobre a igreja, Deus. Proclamando as Tuas verdades, libertando, ó Deus, vidas, Senhor, para Te adorar, Senhor. Tirando vidas, ó Deus, da sujeira e da lama, Senhor. Daquele que não tinha esperança, daquele que estava desanimado. Nós em Ti, nós nos fortalecemos, Senhor. Fortaleça, ó Deus, cada um aqui com Teu Espírito, Senhor. Entregamos esses momentos a Ti em nome de Jesus. Todos bebamos para a honra e glória do Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Por nós naquele dia, pela nossa herança, Senhor, aleluia, e que os nossos olhos estejam fixos nas Tuas promessas, fixos na Tua palavra, nas Tuas verdades, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, guarda-nos de nós mesmos, ajuda-nos, ó Deus, a manter os nossos olhos fixos em Ti. Para a Tua glória, leva-nos aos nossos lares, guardados e cobertos por Ti. Te agradecemos, Senhor, por este tempo, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Rei, aquele que venceu a morte, que vem buscar a sua igreja. Ele é digno, Ele é digno,
quiero